E aí pessoal, tudo bem? Nesta aula de História Geral, nós vamos estudar a Grécia Antiga. Eu peço encarecidamente para que todos vocês estudem Grécia Antiga. É um assunto muito importante que vira e mexe sempre vem caindo nas provas de vestibular. Não há uma prova de vestibular que não caia Grécia Antiga. É muito difícil não cair, tá? É claro que às vezes não cai, mas é um assunto muito recorrente, muito frequente, sobretudo na prova do Enem. É claro que a prova do Enem não necessariamente cobre a Grécia, né, no assunto conteudista, né, no que aconteceu em cada período e tal, mas assuntos, né, interdisciplinares, com a filosofia, com a questão da democracia, com a questão da mulher, se era valorizada ou não, a visão da mulher para Platão, né, para os filósofos aí. Então, nesta aula, nós vamos falar sobre a Grécia Antiga, tá? Bom, situa-se numa região entre os mares Egeu, Jônio e Mediterrâneo e apresenta três porções: a porção continental, a porção peninsular e a porção insular. Vale lembrar que os povos formadores da Grécia Antiga foram, no caso, quatro: os aqueus, os eólios, os jônios e os dórios. São povos indo-europeus, povos arianos, tá? No caso, não precisa saber, né, os anos precisos, mas eu gosto de falar para que nós tenhamos uma cronologia. Os aqueus chegaram no território por volta de 2000 anos antes de Cristo, os eólios mais ou menos 1700 anos antes de Cristo, os jônios 1400 anos antes de Cristo e os dórios 1200 anos antes de Cristo, tá? Então foram os povos formadores, tá, da Grécia Antiga. E claro que a civilização grega recebeu duas influências: a influência cretense e a influência micênica, ou como queira, influência creto-micênica, tudo bem? Bom, vamos falar primeiramente sobre o período formativo, ou como queira, pré-homérico. Vale lembrar que os anos são, né, distoantes, depende da literatura que você for adotar. Tem livro que fala determinado ano, tem livro que fala outros, tá? Então, o meu posicionamento vai ser esse. Eu vou falar, o período foi desse ano até esse ano, tá? Então, no caso do período formativo, como o próprio nome sugere, formativo lembra formação, então eu vou formar, ou como queira, pré-homérico, porque vem antes de Homero. Neste período formativo ou pré-homérico, que se estende de 2000 anos antes de Cristo até 1200 anos antes de Cristo, fica caracterizado, fica notadamente marcado pelo surgimento dos povos arianos, que vão chegar no território grego, vão estabelecer as suas bases para, num próximo momento, propiciar, certo, o surgimento, né, da civilização propriamente grega, tá? Então este é o período formativo, né? É o período embrionário em que a civilização grega ainda está se formando, está se enraizando. Num próximo momento, no caso, né, de 1200 anos antes de Cristo até 800 anos antes de Cristo, nós vamos ter um período conhecido como o período homérico. O próprio nome já sugere, homérico me lembra Homero, me lembra lá na literatura quando eu estudo Homero, não é? Por quê? Porque boa parte das informações deste período são atribuídas, são provenientes das obras deste poeta épico, que no caso é o Homero. No caso, as duas obras clássicas, né? No caso, né, a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada narra a guerra de Troia, né? Aquela cena entre gregos e troianos, né? Aquela situação entre gregos e troianos. Então, Guerra de Troia, a Ilíada. Já a Odisseia narra as aventuras de Ulisses, de Odisseu. Então, tudo isso é período homérico, tá? Mas, o que eu posso, né, assim, falar de importante que aconteceu no período homérico? Cravar. No período homérico aconteceu isso. No período homérico aconteceu isso. Então vocês têm que ser firmes no que vocês estão falando. Eu sempre costumo dizer o seguinte: o período homérico, ele fica marcado pelas duas diásporas gregas. Eu tenho certeza que o seu professor já disse na sua vida que houve duas diásporas. A primeira diáspora grega e a segunda diáspora grega.
tanto a primeira quanto a segunda aconteceram no período homérico. Vocês têm que ser firmes e falar, as duas aconteceram no período homérico, tanto a primeira quanto a segunda. E essas duas diásporas, tanto a primeira quanto a segunda, foram intercaladas pelo surgimento das comunidades gentílicas, ou como queira, genos, eu não sei qual é a pronúncia correta. O que importa é você saber escrever e saber identificar, né, no exercício. Então, eu falo comunidades gentílicas, mas pode ser genes, pode ser genos, pode ser genos, gens, sei lá qual é a pronúncia correta, tá? Então é isso, tá? Falou período homérico, as duas diásporas gregas, tanto a primeira quanto a segunda, intercaladas, intermediadas pelo surgimento das comunidades gentílicas. Então perceba tanta coisa que vai acontecer no período homérico. Mas vamos estabelecer uma cronologia. O que acontece primeiro no período homérico? Acontece a primeira diáspora grega. Como assim primeira diáspora grega? Não estou entendendo. Simples. O período homérico começa com as invasões dóricas, uma onda de invasões dóricas. Os dórios simplesmente chegam no território grego, né, chega mandando e expulsa os povos que estavam ali no território grego. Eles falam, rapa fora daqui, vaza daqui, meu irmão, vai embora daqui. Então os dórios simplesmente chegam e, né, despacham, né, os povos que estavam na região. E então esta dispersão, essa disseminação por mundo afora fica conhecida como primeira diáspora grega. Tá, e daí? Os gregos vão para onde? Ixi, eles vão para o interior da Península Balcânica, vão para a Ásia Menor, vão para as ilhas gregas, enfim, vários são os lugares, né, os destinos pelos quais os povos vão, né, se direcionar, tá? Tudo isso por conta dessas invasões dóricas, especificamente no ano de 1200 anos antes de Cristo, tá? Entenderam? Então isso foi a primeira diáspora grega, tá? Com isso vai surgir as comunidades gentílicas. E o que eu posso entender como comunidades gentílicas? Comunidades gentílicas são grupos familiares, onde não existe a propriedade privada. Por exemplo, eu falar, isso aqui é meu, não, isso aqui é seu, não, isso aqui é de fulano, de Beltrano. Não, não existe a propriedade privada. Você não pode falar, isso é meu, isso é seu. Não, não existe. Né? Os bens econômicos, quer seja a terra, quer seja os animais, quer seja as sementes, enfim, os instrumentos de trabalho estavam sob o controle do chefe comunitário. E quem era o chefe comunitário? Era um indivíduo chamado de pater, certo? Esse era o indivíduo que, diga-se de passagem, acumulava, desempenhava 3 funções. Funções religiosas, funções políticas, funções judiciárias. Era o pater, tá? Vale lembrar que esse líder, esse pater, né, ele era descendente direto de um antepassado comum a todos os membros do grupo. Entretanto, com o passar do tempo, à medida que o tempo foi passando, devido ao intenso crescimento populacional, bem como as disputas por terras cultiváveis, tudo isso, né, fez com que houvesse, inevitavelmente, a desagregação das comunidades gentílicas. Elas foram paulatinamente sendo desagregadas, certo? Beleza. E com isso, né, alguns membros, alguns indivíduos acabaram, evidentemente, se apossando, se apoderando, né, das melhores terras. E com isso, acabavam, por conseguinte, tornando-se, né, proprietários daquelas terras, né, transformando-as em propriedades privadas. Ao passo que outros membros passaram a se dedicar ao comércio, ao artesanato. Entretanto, a maioria esmagadora da população acabou sendo excluída da partilha, da divisão dos bens, certo? Tá, e aí, né, com isso, né, nós vamos ter o quê? A segunda diáspora grega, né, que fica marcada aí, que marca, aliás, o fim do período homérico, que foi de 1200 anos antes de Cristo até 800 anos antes de Cristo.
Agora, nós vamos falar do próximo período, que é o período arcaico. Pessoal, lembram-se das comunidades gentílicas que se formaram no período anterior, no caso no período homérico? Então, estas comunidades gentílicas passam, né, se tornam, no caso, póleis, né? Só que eu esqueci de falar uma observação, tá? Alguns livros, não são todos os livros que trazem isso, tá? Fala daquela questão, né, dos gênos que viram fatrias, né, que viram fratrias, que viram depois, como fala, tribos, depois viram demos, né? São pequenas diferenciações que não são tão relevantes no nosso estudo, né? Se você souber das comunidades gentílicas, já está de bom tamanho, tá? Retomando aqui no período arcaico, que vai de 800 anos antes de Cristo até 500 anos antes de Cristo. Aquelas comunidades gentílicas do período homérico deram origem às póleis, que são as cidades-estado. E quando eu digo cidades-estado, que não é novidade para os senhores, vocês já viram isso lá em Sumérios, né? Quando eu falo cidade-estado, automaticamente eu lembro-me de cidades independentes, totalmente independentes, não se submetendo a nenhuma autoridade externa, a nenhum poder central, tá? Bom, e aí as duas que se notabilizaram foram, sem dúvidas, no caso, Esparta e Atenas. Vamos começar com Esparta, a começar pela localização geográfica. Esparta vai se desenvolver, tá, lá na península do Peloponeso, às margens do rio Eurotas, na região da Lacônia, tudo bem? Tanto que mais tarde nós vamos estudar uma guerra chamada Guerra do Peloponeso, porque foi justamente a guerra encabeçada por Esparta. Pelo fato de Esparta estar na península do Peloponeso, né, a guerra ficou conhecida como Guerra do Peloponeso. Então, localização geográfica, península do Peloponeso, às margens do rio Eurotas, né, na região da Lacônia. Tudo bem? Agora vamos falar dos fundadores. Quem que fundou aí a Esparta? Foram os dórios, porque a sociedade espartana, né, é notadamente marcada, reconhecida pelo seu caráter de guerreiro, né, seu caráter, assim, exímio, de força, tudo bem? Tá, então foram os dórios, né, os mesmos que ocasionaram a primeira diáspora grega no início do período homérico, tá? Foram os dórios que fundaram Esparta. Agora, nós vamos falar, tá, de economia. Como que funcionava a economia lá em Esparta? A economia era uma base agrícola, tudo bem? E aí tem uma divergência. Há autores que dizem que em Esparta havia escravidão estatal e outros dizem que não. O que havia era uma servidão coletiva. Aí vocês têm que tomar cuidado com isso, tá? Bom, agora, né, nós vamos falar sobre os grupos sociais. Nós tínhamos os espartanos, nós tínhamos os periecos e nós tínhamos os ilotas. Os espartanos também eram chamados de espartíatas, esparciatas, tanto faz aí, tá? O que interessa é que eles eram os descendentes diretos dos fundadores, no caso dos dórios, tá? E claro, eles gozavam de direitos políticos, isto é, exerciam o seu papel de cidadania e também, tá, teriam que servir ao exército, deveriam servir ao exército, tudo bem? Tá, era a elite rica e dominante. Agora nós vamos falar, tá, dos periecos. Periecos, o próprio nome fala, perieco me lembra periferia, então viviam na periferia da cidade. Só que perieco me lembra também perambulando, né? Então eram povos que eram livres, eram trabalhadores livres que viviam perambulando, né? Que era livre. Então, eles eram livres, sim, só que eles não tinham direitos políticos. Você pode até ser livre, mas não tem direito político. Era assim a situação de um perieco. Eles eram livres? Sim. Tinham direitos políticos? Não, tá? E outra coisa importante dos periecos é que eles viviam do comércio e do artesanato. Já os ilotas eram escravos do Estado espartano, habitavam a área rural e praticavam a agricultura, tá? Então esses são os grupos sociais importantes de Esparta. Agora nós vamos falar de alguns aspectos sociais marcantes.
É uma sociedade fechada, xenófoba, ou seja, que era avessa, né, a estrangeirismos, aos estrangeiros, e principalmente, né, tinha um caráter de militarismo, ou seja, os homens deviam servir ao exército dos 18 até os 60 anos. Havia os hoplitas também, tudo mais que vocês vão ver mais adiante aí, tá? Então isso são os aspectos sociais marcantes de Esparta. Aí nós vamos ter também, tá, a organização política. Como que funcionava a organização política em Esparta? Bom, primeiro nós tínhamos uma oligarquia. Oligarquia, me lembra lá na República das Oligarquias na história do Brasil, né? O governo dos fazendeiros lá, que era né, que os fazendeiros, né, tinham o controle, não é assim que a gente lembra? Né? Na história do Brasil da República das Oligarquias, que o grupo oligárquico que dominava, que se impunha. Então, oligarquia arquia é poder, oligo lembra pouco, né? Então é o governo de poucas pessoas. Né? Ou seja, quem eram essas poucas pessoas? Eram homens, tinha que ser homem, tinha que ser espartano, claro, evidentemente, e tinha que ter mais de 60 anos. Então, essa oligarquia, né, é uma organização política notadamente marcada por homens espartanos com mais de 60 anos de idade. Depois desta oligarquia, nós tivemos uma diarquia, ou seja, o poder de duas pessoas. Né? No caso, né, de uma pessoa que tinha, né, no caso, o poder militar, né, o poder militar, e outro que tinha o poder religioso. Então, oligarquia, depois veio a diarquia, depois da diarquia nós tínhamos o eforato, que era o conselho de 5 éforos, que representava o poder executivo de fato. Depois nós tínhamos a gerúsia, que acumulava funções judiciárias e legislativas, composta por 28 gerontes. Depois nós tínhamos a ápila, que era uma assembleia, né, que tinha poucos poderes e composta por cidadãos com mais de 30 anos de idade. Então esta é a organização política, né, de Esparta. E aí, para finalizar, o grande legislador de Esparta foi quem? Uma personagem lendária chamada de Licurgo. Agora vamos falar de Atenas. Localização geográfica, Península da Ática, tá? Região da Ática, né? Da Ática lá, tá? Isso é Atenas, tudo bem? E aí nós vamos ter, tá, os fundadores. Quem que vai fundar Atenas? Vão ser os jônios, tá? Economia, diferentemente de Esparta, que era uma base agrícola, aqui é o comércio marítimo, né? É escravista, tudo bem? Então essa é a economia. Então nós falamos de localização geográfica, falamos depois de localização geográfica dos fundadores, né, da economia, e agora nós vamos falar, né, dos grupos sociais. Os grupos sociais eram os eupátridas, que eram os bem-nascidos, aí depois vinham a demos ateniense, que era composta pelos geogóis, pelos demiurgos e pelos tetas. Os geogóis eram pequenos proprietários, os demiurgos eram comerciantes e artesãos, né? E os tetas eram a classe mais empobrecida, que estava sujeita à escravidão por dívidas, né? Aí tá a escravidão, né? Seja aí por dívidas, enfim. Então essa era a composição da demos ateniense. E aí vinham os metecos, que também eram artesãos e comerciantes, só que eram estrangeiros. E por fim, os escravos, tá? Então isso aí é a estrutura, né, dos grupos sociais de Atenas. Depois nós tínhamos a evolução política. Começa com a monarquia, poder, né, de uma pessoa só, tá? Depois dessa monarquia nós tivemos, né, a oligarquia ou plutocracia, que foi o período em que Atenas foi governada, né, por uma elite, pela minoria dominante, né? E aí isso, claro, gera revoltas, gera a instabilidade social, né? Enfim, gera, né, coisas desfavoráveis, tá? E aí, diante desse cenário, constantes revoltas, né, profundas desigualdades sociais, e diante disso surgem alguns legisladores, no caso Solon e Drácon, ou como queira, Drácon e Solon. O Drácon, ele tenta impor leis mais severas, leis escritas. O Solon, né, são leis mais brandas, e aí ele realiza reformas sociais e reformas políticas. Reformas sociais com o fim da escravidão por dívidas, e aí também, né, reformas políticas com a criação da bulé e da eclésia, tá?
Então isso aí, tá? É no caso da oligarquia, né? Por conta dessas desigualdades sociais, essas constantes revoltas, surgem esses legisladores na tentativa de amenizar a situação. Depois vai ter a tirania, que foi a ascensão de líderes demagogos, populistas, hipias e parcos, ágoras, né? Hipias e parcos, ágoras, Pisistrato, são os líderes populistas e demagogos. E por fim, né, a democracia, que foi o período de Clístenes, século VI, que vai implantar a democracia aí, e aí nós vamos ter os cidadãos. Quem eram os cidadãos? Eram homens atenienses livres, né, homens atenienses livres, né, que eram atenienses livres, e aí não era cidadão, né, quem fosse considerado mulher, estrangeiro ou escravo, tá? Bom, e aí, depois disso, nós vamos ter, isso que eu falei, foi a evolução política, né? Então, falamos de localização geográfica, falamos de, né, dos fundadores, falamos da economia, falamos dos grupos, calma aí, falamos da localização geográfica, falamos dos fundadores, falamos da economia, falamos dos grupos sociais, falamos da evolução política e aí os órgãos políticos. Havia o arcontado, que era um conjunto de 9 arcontes, que era o órgão máximo de Atenas, tá? E depois havia o aerópago, que era um tribunal superior composto por juristas, né, que julgavam questões constitucionais, tá? Aí também havia, né, a bulé, que era responsável pela elaboração das leis, que eram votadas na eclésia, e havia também o Eliai ou Eleias, que era, né, juizado de primeira instância, que era composto por membros da Demos Ateniense, tá? Muito obrigado.